Meus irmãos, a paz do Senhor, hoje nós iremos estudar a lição de número 5, que tem como título O Deus Filho. A palavra-chave que define essa nossa lição é Cristo. Mas o que significa Cristo? Cristo é a segunda pessoa da Santíssima Trindade e podemos dizer também que ele é o ungido de Deus, o prometido nas Escrituras, plenamente Deus e homem, ou seja, 100% Deus, 100% homem, e enviado com o propósito de aplicar a obra redentora, ou seja, de redimir a humanidade. E hoje nós iremos estudar sobre a doutrina do Deus Filho. O texto áureo encontra-se em Mateus, capítulo 17, versículo 5. A parte B do versículo nos diz assim: Este é o meu filho amado em quem me comprazo. Escutai-o. Nós vemos aqui o eco das palavras, ou melhor, nós vemos, portanto, há uma voz vinda da nuvem, ou seja, um símbolo da presença de Deus que ecoa as palavras já proferidas no batismo de Jesus. Então, aqui nós vemos a aprovação divina do Pai a respeito do Filho. Então, nós vemos, portanto, que o Pai afirma, confirma que Jesus é o seu Filho eterno. Então, a voz do Pai é uma afirmação da centralidade de Cristo e afirma também a divindade de Cristo. Confirma a sua deidade. E essa parte a qual ele diz em quem me comprazo, isso daqui denota uma plena satisfação. Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Escutai-o. Vocês devem escutar, obedecer o Filho amado, Jesus Cristo. A verdade prática nos diz assim: Jesus Cristo, Deus Filho, é a revelação plena do Pai, centro da revelação divina e único mediador entre Deus e os homens. Então, nós vemos que a revelação plena do Pai se deu por intermédio do Filho. O Filho nos fez conhecer o Pai. O Verbo se fez carne, habitou em nosso meio e nos revelou o Pai. Nos fez conhecer o Pai. Ele é também o centro da revelação divina e o único mediador entre Deus e os homens. Então não existe outro mediador. Ele é o único e exclusivo mediador. Ele é a ponte entre o homem e Deus. A eternidade do Filho. Lá em João, capítulo 1 nos diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. A primeira observação que podemos fazer aqui é: no princípio. Esse no princípio era o Verbo denota que antes da criação ele já existia. Então, ele não foi criado a partir da encarnação. Ele não passou a existir a partir da encarnação, mas ele já existia. Olha o que é que nos diz. No princípio era o Verbo. Então, isso daqui significa que ele já existia antes da criação de todas as coisas. E ele estava com Deus. Traz aqui, portanto, a distinção de pessoas. Tem a pessoa de Deus Pai e a pessoa de Deus Filho. E no final diz assim: e o Verbo era Deus. Então isso aqui denota o quê? Uma identidade divina. E isso nos remete ou nos faz entender
que o Filho é Deus, gerado pelo Pai e consubstancial com ele, ou seja, da mesma substância. O Filho como Criador. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Então, a implicação teológica é: Criador é diferente de criatura. Se tudo foi criado por ele, ele não pertence à criação. Na aula anterior, nós estudamos sobre a diferença entre criado e gerado. Se você tiver dúvidas sobre a diferença do significado desses dois termos, você pode recorrer à aula anterior. Então, voltando aqui para o Filho como Criador. Nós podemos entender que todas as coisas foram feitas por ele, por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, nós entendemos que tudo foi criado por Cristo. E sem ele, nada do que existe existiria. A deidade absoluta do Filho. Lá em Colossenses 2:9, nos diz assim: porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então, nós podemos entender com isso daqui que o Filho, ele revela ao Pai porque ele participa plenamente daquilo que Deus é. Então, ele não é parte de Deus, ele não é um Deus menor, mas ele é plenamente Deus. Mesma natureza, mesma essência e mesma substância do Pai. O Filho, a imagem perfeita do Pai. Lá em João 14:9, nos diz assim: quem me vê, a mim vê o Pai. E isso significa o quê? Significa que o caráter de Deus é visto em Cristo. Ele nos revela o Pai. Ele nos apresenta e nos faz conhecer o Pai. Então, a vontade de Deus é revelada em Cristo. E o amor de Deus é manifestado em Cristo. Então, ver um é ver o outro, ou seja, ver o filho é ver o pai, e ver o pai é ver o filho. Eles são iguais. Está escrito em sua palavra, no Evangelho de João, salvo engano, capítulo 10, versículo 30. Eu e o Pai somos um. Então, eles são iguais. Quem vê o filho, vê o Pai. A centralidade do Deus Filho. Nesses últimos dias, nos falou pelo Filho. Hebreus 1, capítulo 1, do versículo 1 ao 3. Bom, o que nós observamos aqui é que no Antigo Testamento Deus falava por intermédio dos profetas. Deus usava os profetas como um instrumento para falar, revelar a sua vontade. Então, Deus falava por intermédio dos filhos, dos profetas, de sonhos, de símbolos, mas agora, ou no Novo Testamento, ele falou pelo Filho. Então, o que a gente observa é que o Pai, ele falava no Antigo Testamento, como falei, por intermédio dos profetas. E o que nós observamos é que, a partir da leitura bíblica
classe, houve a aparição de Moisés e Elias. E ela vem carregada com um símbolo, com um significado. De modo que Moisés representa ali a lei e Elias representa os profetas. E nós observamos que esses homens de Deus, eles eram usados para falar com o seu povo. Mas agora a centralidade aponta para Cristo. A centralidade de tudo aponta para Cristo. Tudo converge para Cristo. Então, o que é que nós observamos? Ele é o mediador, no caso de Moisés, que representa a lei, ele é o mediador da antiga aliança, o legislador do povo hebreu. Sua presença indica que toda a lei aponta para Cristo. Já Elias, que representa os profetas, considerado símbolo da proclamação profética, sua aparição mostra que os profetas anunciavam a vinda do Cristo. Então é por isso que no início eu falei que Cristo, ele é ungido de Deus e prometido nas Escrituras. Então esses dois personagens que apareceram ali na transfiguração, eles representam, eles testemunham que Jesus é o tema central e o cumprimento definitivo das Escrituras. A presença deles é uma prova visível da superioridade de Jesus. A missão redentora do Filho. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, qual era a situação humana? Separação de Deus, incapacidade moral, condenação justa. E o que nós observamos é que nenhum ser humano pode se salvar sozinho. Então, Cristo é a substituição perfeita, o sacrifício perfeito, a justiça satisfeita. Lá em Isaías 53:5 nos diz: Ele foi transpassado pelas nossas transgressões. Então, o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. O castigo que nos trouxe a paz caiu sobre Jesus. Então, ele pagou um preço muito alto, o preço de sangue. E veio para aplicar ou pôr em prática essa obra redentora, essa obra de redenção e salvação da humanidade, que só podia e só pode ser feita exclusivamente por Ele, o Filho amado, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. O Filho como único mediador. Lá em 1 Timóteo 2:5 nos diz assim: há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Então não existe outro mediador. Ele é o único. Só existe um mediador entre Deus e os homens. E ele é quem? Jesus Cristo. Então não existe outro caminho. Está escrito em sua palavra lá em João 14:6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então ele é o único caminho, ele é o único mediador. Então o que nós observamos aqui é que a mediação de Cristo ela é exclusiva, suficiente e eterna. A centralidade de Cristo. Bem, o cristianismo não é moralismo, não é filosofia, não é tradição, mas é cristocêntrico. Ou seja, tudo aponta para Cristo. A base é Cristo. O centro de tudo é Cristo. E o que nós observamos é que se retirar Cristo,
tudo perde o sentido. Nada faz sentido sem Cristo. Então, Cristo é o centro de tudo. Ele é a base de tudo. Ele é o nosso Senhor e Salvador, o único e suficiente, que foi capaz de pagar um alto preço lá na cruz do Calvário para que nós pudéssemos ter a oportunidade de sermos redimidos e salvos. Então, aplicação. O que é essa doutrina? Essa doutrina do Deus Filho exige de nós. Ela nos conduz à centralidade de Cristo na fé cristã. Ou seja, ela exige de nós fé exclusiva em Cristo, ou seja, nós precisamos acreditar em Cristo Jesus como único e suficiente Salvador. Precisamos obedecer a Cristo, o adorar verdadeiramente e proclamar o seu evangelho. Então, conclusão. Jesus Cristo é o Verbo eterno feito carne, a revelação perfeita do Pai, centro da história da salvação da humanidade e o único e exclusivo redentor da humanidade. Então, é por isso que nós devemos reconhecê-lo como Senhor absoluto, prostrar-nos em adoração, ouvi-lo e segui-lo em obediência, reverência e gratidão. Amém? Assim chegamos ao fim de mais uma aula e que Deus em Cristo Jesus vos abençoe.